Obrigado, Senhor, por esse momento, pois entregamos ele nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu estava comentando aqui com alguns irmãos mais antigos, que conhecem a história desta igreja, muitos anos atrás, e eu, em honra a estes irmãos, eu quero dizer que eu sou filho da Igreja Batista de Itajaí, primeira Igreja Batista de Itajaí. Me converti a Cristo em 1964. Eu sou o pai espiritual do pastor Alfredo Roslindo. Quantos conhecem o pastor Alfredo? Epa, na minha contabilidade eletrônica deu aqui 40%. E sou irmão do professor Ailton Limas Patrício. Acho que é o título mais famoso que eu tenho. E agora, pela graça de Deus, estou ali em Portugal e fui também instrumento do Senhor para que hoje a família Ferrari esteja lá em outra Vila Real, né? Saíram de Vila Real para Vila Real em Portugal. Mas como hoje é aniversário da igreja, eu queria ler um texto para os irmãos. Quem quiser só ouvir, pode ouvir. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 9. Leio assim, 1 aos Tessalonicenses 1, do 2 ao 9. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem fundada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Desta forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Se eu fosse pregar um sermão sobre os 37 anos da igreja, esse seria o texto que eu escolheria para pregar. Uma igreja modelo. Mas, como é um missionário que vai falar, eu tenho que contar uma história engraçada. Chegamos na Venezuela em 1977, a minha japonesa e eu. E lá, a igreja havia sido fundada em 1980, era uma igreja muito animada, e era o Dia dos Pais. E aparece lá um missionário do tamanho do Zaqueu da Bíblia. Ele era da Jocum, Miguel Quintana. E o Miguel tinha uma fama de que se ele abria a boca, podia ter certeza que ele ia falar de missões. Era o Dia dos Pais. Então eu chego para o Miguel e digo: Miguel, é um prazer muito grande ter o irmão aqui conosco.
E eu sei que os irmãos da igreja vão vibrar de ouvir a sua palavra. Mas, irmão, hoje é Dia dos Pais. Será que você podia respeitar isso e trazer uma palavra aos pais? Ele pega a palavra e diz assim: irmãos, o seu pastor me advertiu, me exortou, que hoje é o Dia dos Pais e eu precisava respeitar esse momento da igreja. Então, irmãos, eu vou falar nesta manhã sobre como os pais podem influenciar na visão missionária dos seus filhos. E eu nunca me esqueço isso. Assim que não tem jeito, né? Pregador no dia de aniversário da igreja é um missionário. Então vamos lá. Este é o lema da campanha de missões mundiais para este ano. Faça a terra se alegrar. E esta é a divisa, leiam comigo. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. 1 de Crônicas 16, 31. Se há uma coisa que é verdadeira, é que o missionário é aquele que leva alegria às pessoas, alegria às famílias, alegrias às tribos, aos grupos, e agora em Portugal, às aldeias e aos povos. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de alegria. Opa! Muito bem. Em 2010, Sueli e eu estávamos na Junta de Missões Mundiais. Nós começamos em 1977. Em 2010, a gente estava pensando de terminar a nossa carreira indo para a Colômbia, numa cidade chamada Letícia, lá do colombiano Letícia, lá do brasileiro Tabatinga, uma tríplice fronteira: Brasil, Colômbia, Peru, 3 fronteiras ali. De repente estamos lá na junta e o secretário de missões, o diretor de missões, pastor Lauro Mandira, diz assim: pastor Calixto, temos um desafio para vocês. Portugal. Temos uma igreja na cidade de Vila Real, Trás-os-Montes, com 4 membros. Havia acontecido um tsunami na vida da igreja e só restaram 4 membros. Desses 4 membros, uma irmãzinha morava em Lamego, Marcel. Eu tinha que ir todos os domingos, meia hora, para buscar a irmã Lucinda e trazê-la para o culto, depois mais meia hora para levá-la, mais meia hora para voltar. 2 horas cada domingo por causa de uma ovelha. Deus tocou o nosso coração e, com toda a sinceridade, irmãos, já servimos como missionários 17 anos na Venezuela, 2 na Califórnia, 5,5 na Costa Rica, 1 na Flórida, 7 em Nova Jersey. Eu nunca pensei em Portugal, mas o Senhor nos fez esse chamado. Estamos em Portugal então há 9 anos. Mas é uma dor muito grande, irmãos. Uma das coisas que o crente que vai para Portugal precisa fazer é preparar o seu coração. Porque a gente vai na expectativa de que é igual ao Brasil. Você vai encontrar igrejas vibrantes como esta daqui, cheias de paixão pelo Evangelho, e não é assim. São apenas 3.500 batistas em Portugal. Somos apenas 70 igrejas em Portugal, quando Santa Catarina tem 140. E o problema da idolatria, que é uma coisa que lá na nossa região de Trás-os-Montes é muito forte. O Senhor nos chamou, e eu confesso para os irmãos
que naqueles 2 ou 3 meses que Sueli e eu esperávamos a viagem para Portugal, eu tremia na base. Os irmãos sabem o que é um missionário perder o sono, pensando: o que eu vou fazer em Portugal com 4 membros? E assim o Senhor preparou o nosso coração e nós fomos para Portugal. Uma das coisas que logo o Senhor falou comigo foi o seguinte: na história de Portugal foi o primeiro campo dos batistas brasileiros na história. 1907 foram missionários brasileiros para Portugal. Nós temos enviado para Portugal grandes missionários, nomes famosos, mas todos eles, involuntariamente, inconscientemente, todos eles cometeram o mesmo erro. Fundaram igrejas, revitalizaram igrejas, mas não prepararam o seu Josué. Não prepararam o seu Timóteo. O missionário pode fazer um trabalho fantástico, 15 anos, 20 anos, 30 anos numa igreja, mas ele sai e ele não tem alguém com seu DNA. Não tem alguém que vai continuar a obra com o mesmo espírito, com a mesma entrega, o mesmo compromisso, a mesma paixão, a mesma visão que ele. Deus falou isso ao meu coração: você um dia vai sair da igreja de Vila Real, prepare o seu sucessor. E um dia conhecemos o Fernando Jorge Silva, sua esposa Cristiane, o Lucas, a Lia e a Lara. E Deus falou no coração da minha esposa: este é o seu Timóteo. E eu convidei o Fernando para vir para Vila Real. Trabalhou ao meu lado 2 anos e meio. Depois entreguei o pastorado para ele. A junta me pediu para eu me mudar para o Porto, para estar perto do aeroporto do Porto, porque eu e Sueli somos o casal encarregado do cuidado integral do missionário na Europa. Todos os missionários batistas brasileiros na Europa e no leste europeu estão sob os nossos cuidados pastorais. Precisava de um obreiro e passamos o pastorado para Fernando. E eu vou deixar hoje aqui um pedido: convide um dia o pastor Fernando para vir a esta igreja. De uma maneira geral, toda regra tem exceção, mas de uma maneira geral, o português é pessimista. Eu faço a seguinte brincadeira: um brasileiro inventou o avião, o português inventou o paraquedas. De uma maneira geral, português é pessimista. Mas aqui está um jovem pastor, de 43 anos, que é um homem positivo, com o coração entregue ao Senhor. Deixamos a igreja em 2015, umas 25 pessoas. Hoje a igreja está com mais 50 pessoas. É verdade que dentro desses 50 nós temos bastante brasileiros, não é? E daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre eles. Fernando esteve sustentado pela Junta de Missões Mundiais, o PAM, Programa de Adoção Missionário. Mas com a crise que se instalou no Brasil, crise financeira, nos últimos 3 anos, o sustento da junta para o Fernando terminou. E como a gente vai costurar um PAN em Portugal com igrejas que não estão acostumadas a dar para missões, estão acostumadas a receber?
mas eu fiz um desafio e Deus abençoou. Com a nossa junta, Fernando recebia 12 meses de salário, janeiro a dezembro. Com o PAN que Deus me permitiu costurar em Portugal, Fernando tem os 12 meses, mais um mês de salário para as férias, e mais um mês de salário para o bono de Natal. Fernando tem agora 14 meses, e o salário do Fernando melhorou um pouquinho do que era no tempo da junta. Também ele foi ordenado pastor, e agora ele está fazendo um curso na Faculdade Batista do Paraná, um curso online, né? Por extensão. E a igreja que paga os estudos do pastor Fernando no Fabapar é a Igreja Batista de Videira, pastor Fernando Coelho. Adotou o Fernando e paga os seus estudos. Que pena, né? Ninguém conhece. 2015 eu passei por aqui, eu não lembro se era uma quarta-feira, eu penso que era uma quarta-feira, era um domingo de manhã, obrigado, foi sim, porque a Samanta ouviu, e à noite foi que eu fui conhecer o Ferrari. Aí naquele culto que eu falei aqui, 2015, falei da igreja lá de Vila Real, e disse assim: quem sabe nesta igreja tem um casal aposentado, com bom dinheiro na mão. Quem sabe vocês podem ir lá para Vila Real, trabalhar com a nossa igreja, acompanhar o pastor Fernando. E naquele dia, Deus falou ao coração da Samanta. A Samanta chegou em casa, falou com o Ferrari, e à noite a gente conversou aqui. Irmãos, este casal é uma bênção. Os irmãos imaginem um casal com um coração de servos, uma sabedoria. Parece que o pastor Silas conseguiu a bênção de que todos os seus obreiros tenham o conceito da autoridade pastoral, apesar de toda a mansidão do coração dele. Porque o Ferrari e a Samanta são obreiros bastante, eles sabem respeitar a autoridade do pastor Fernando e sabem trabalhar. Mas não foi só a família, né? Porque ali também foi o Marcel. É verdade que o Marcel trabalhou um ano lá com uma dor no coração, doía o tempo todo. E eu não sabia quem era a Dora, agora eu conhecia a Gabriela. E nós oramos muito pelo Marcel e pela Gabriela. Esperamos que Deus abençoe muito o seu casamento. Marcel e o GB trabalharam também com jovens universitários, né? E abençoaram muito o trabalho da nossa igreja naquele tempo que eles estavam juntos. Agora, semana passada, apareceu o pastor Yuri, com a esposa Leila, né? Yuri, Leila, e o Azaf. Irmãos, eu confesso para vocês que ele me mandou a lista de tudo que eles fizeram em uma semana, mas eu não guardei tudo. Então eles pregaram aqui, pregaram lá, deram palestra, fizeram encontro, e eles foram uma bênção muito grande. Ali é uma das igrejas que o pastor Fernando pastoreia, Igreja Evangélica de Leomil, que tem quase 100 anos de idade. Deve estar agora com uns 30 membros, mas todos cabecinhas brancas. E é uma igreja, como muitas igrejas portuguesas, que deve acabar daqui a algum tempo. Mais uma família do balneário de Camboriú, abençoando a gente. E depois chegou também, aqui ainda eles, lá em Leomil, ajudando lá no louvor.
E agora temos outro casal, os pais do Felipe, Claudemir e Lúcia. Claudemir e Lúcia. E temos outro casal, aquele que está lá, que são da Piba de Atibaia, Primeira Igreja Batista de Atibaia. Então nós temos um reforço muito bom na nossa igreja de Vila Real. Eu louvo a Deus pela vida destes irmãos preciosos. Como não estou mais pastoreando uma igreja, sou o pastor dos missionários na Europa, então eu tenho que viajar muito, não é? Os missionários que eu cuido estão em Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Letônia e Albânia. Então, meu trabalho é viajar bastante. Eu tenho um carrinho, é um Honda Insight, não é um Honda Civic, é 1.3, 8 aninhos comigo. Comprei com 7.000 quilômetros, está com 350.000 quilômetros. Por isso que eu casei com uma japonesa, porque você pode percorrer anos que não dá problema. Nem todo mundo pode casar com a japonesa, mas você pode comprar um Honda. Então, estando lá em Portugal, nós oramos todos os dias para que de alguma maneira Deus nos use para tocar a vida daqueles portugueses com os quais nós temos contato. Ainda estando lá em Vila Real, um domingo à tarde, uma jovem da igreja, Diana, diz assim, aliás foi a Daniela, a irmã da Diana, diz: pastor, tem 2 senhores ali na porta. Irmãos, é muito difícil que um português transmontano entre pela porta de um templo evangélico. Eu fui lá e convidei os 2, se queriam participar do culto conosco. Terminado o culto, descobri que um daqueles homens, seu Vilela, era o chefe da polícia de Vila Real. E disse: Vilela, você gostaria de fazer um estudo bíblico? Não é o jeito de trabalhar com português. Português, primeiro você tem que construir relacionamento. Se você avança o sinal, você perde. Mas lancei. E ele aceitou. E esse amigo em Vila Real, quando a gente foi fazer aquele estudo bíblico, chegou o dia que eu fui estudar com ele sobre a oração. Eu digo: Vilela, você já teve alguma experiência com Deus em oração? Ele disse: olha, seu Calixto, eu nunca fiz uma oração a Deus, nunca pedi nada para Deus. Eu digo: mas quando você tem uma necessidade, que você precisa de um milagre, o que você faz? Eu penso na minha filha, fico pensando na minha filha, e a coisa acontece. São 5 anos caminhando com Vilela, eu não moro mais lá, mas muitas vezes eu vou a Vila Real, prego no culto da igreja, que lá nós somos membros ainda, levamos os nossos dízimos todos os meses na igreja, e procuro um tempo com o Vilela. Nos últimos dias eu recebi um WhatsApp do Vilela: pastor Calixto, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Daqui a pouco outro WhatsApp: pastor Calixto, Filipenses 1:6, estando persuadido disto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Deus está usando a Bíblia para tocar o coração do Vilela, e eu espero em Deus que antes de eu partir para o meu próximo campo missionário, que Deus me dê a bênção de ver o Vilela
servindo a Jesus Cristo. A minha esposa durante anos tem orado pela minha barriga. Está preocupada. E eu fui tocado pelo Espírito Santo e decidi entrar na academia. Não parece, mas fazem 2 anos que eu vou na academia de segunda a sábado, 1 hora cada manhã, 9h30 às 10h30. Mas irmãos, eu estou no Brasil já vão fazer 3 semanas. Lá eu só como tapioca. Aqui estou comendo pão francês. Todo dia. Então, me perdoem. Lá no gym, porque em Portugal não chama academia, chama gym, ou ginásio. Lá no gym, encontrei um amigo, um colega lá, com umas manchas feias no corpo. Fui conversar com ele, o que é isso? Ele me explicou. Eu digo, olha, a minha esposa tem um produto, um creme, que foi inventado por veterinários nos Estados Unidos. Como eles ficam tirando o leite da vaca, a ubre da vaca, machuca, com as máquinas ou com as mãos. E eles inventaram um creme que passa na ubre da vaca para melhorar a sua pele. Você quer provar um creme desse? Ele provou um, depois eu trouxe outro, ele melhorou bastante. E um dia ele veio para mim e disse assim, seu Calixto, me conta um pouquinho da sua história. Aí eu aproveitei, falei da minha conversão, do meu chamado, falei da conversão do meu filho, que se reconciliou com o Senhor, hoje é missionário em Granada, na Espanha. E ele me disse assim, puxa, seu Calixto, eu gostaria muito que um dia a Mônica, a minha companheira, pudesse ouvir o senhor. Eu digo, por que ela é a sua companheira e não é a sua esposa? Ah, pastor, a gente mora juntos há 12 anos, eu quero ver se vai dar certo. E eu digo, rapaz, você não pode fazer isso. Você prova 6 meses, tudo bem, mas 12 anos. E aí cada vez que eu encontro o Bruno, eu digo assim, Bruno, quando é que vai sair esse casório? Bom, irmãos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vim para o Brasil dia 25 de janeiro. Antes de vir para cá, encontrei o Bruno, ele disse, seu Calixto, o senhor sabe que eu não sou um homem religioso, mas eu decidi pedir a Mônica em casamento. Nós vamos nos casar em setembro. O senhor realizaria o meu casamento? Ah, com todo prazer da minha vida. E assim, você vai, com a ajuda do Senhor, com a direção do Espírito Santo, conquistando espaços. Assim a gente trabalha com os portugueses. E os nossos vizinhos, eu moro no piso 8, na cidadezinha de Valongo, e o meu vizinho de baixo, seu Fernando, dona Isabel, e as 2 filhas, a gente sempre se encontra lá na garagem do prédio. E há 3 sábados atrás, ele disse, seu Calixto, antes de viajar para o Brasil, nós queremos que você venha almoçar. E um sábado a gente almoçou lá, estamos começando uns temas de conversação, ganhando a confiança com a esperança de que quando voltar a Portugal, convidá-los agora para vir almoçar na nossa casa, e assim a gente vai, com a graça de Deus, ganhando terreno no coração das pessoas. Alguns anos atrás, um missionário da Suíça, ele começou a falar do Evangelho para os migrantes portugueses que trabalhavam na Suíça. E esse missionário Peterson, todos os anos envia um calendário, sabe essa folhinha, 365 dias no ano, você destaca uma folhinha cada dia, tem uma mensagem. E ele manda esse calendário, depois ele mandou os calendários para mim, e eu ia buscar os portugueses para que eles pudessem receber o calendário do irmão Peterson. Numa dessas entregas do calendário, era um dia 26 de dezembro,
nós fomos numa aldeia, daqui a pouco vai aparecer a foto da aldeia, e eu conheci esse casal. O seu Antero é um artista, ele trabalha com argila, ele faz imagens de santos, e os portugueses compram as imagens que ele faz e pintam, e elas são usadas em muitos templos católicos lá na região de Quintã de Jales. Nós fomos lá, conhecemos a dona Eduarda, o seu Antero, e na primeira visita que fizemos na casa deles, um 26 de dezembro, ela nos convidou para comer, o sobrodonté, tudo que tinha sobrado do dia do Natal, e eu levei um outro missionário, pastor Narciso, missionário, pastor da Igreja Batista das Antas, que não tem nada a ver com o que a gente fala de Antas aqui no Brasil, Igreja Batista das Antas. E eu convidei o pastor Narciso para ir comigo, e digo assim: Narciso, lembra que é uma família portuguesa, tradicional, de uma aldeia, não vamos entrar em temas do evangelho, você não vai me chamar de pastor, e eu não vou te chamar de pastor. Mas ele esqueceu. Aí lá no momento ele disse: pastor Calixto, a filha da dona Eduarda, o seu Antero, uma jovem de 30 anos, abriu o olho e disse: o senhor é pastor? Sim. Evangélico? Sim. Protestante? Sim. Mas o senhor é diferente. Fui salvo pela graça de Cristo. Depois o seu Antero foi hospitalizado lá no hospital em Vila Real, um cancro na próstata, o português fala cancro. E lá fui eu para o hospital, ele já sabia agora que eu era pastor, então eu digo assim: seu Antero, posso orar pelo senhor? Pode. Aí ele se ajeitou na cama, pôs as mãozinhas na posição de oração, eu orei, e ele chorou. Fazem 5 anos que Sueli e eu visitamos esta família, levando a palavra de Deus aos pouquinhos. Já ganhamos o direito de todas as refeições. A gente ora com eles, e o Senhor está abrindo o seu coração. Na última visita agora que fizemos, a dona Eduarda tirou uma couve da terra prometida e ofereceu para Sueli, e nós encontramos com o seu Antônio, que é o irmão e vizinho da dona Eduarda. Quando nós conhecemos o seu Antônio a primeira vez, que eu andava lá com os calendários, e ele estava na rua, passei com o meu carro, ele me fez sinal para parar, e ele me disse: desculpa, o senhor leva muita pressa? Não, por quê? É que ontem foi Natal, e eu ganhei um bolo rei, um pão de fruta, e a minha irmã viajou, eu estou sozinho na aldeia, não tem ninguém, o senhor não pode entrar na minha casa e tomar um café? Como eu tenho o hobby de comer, eu sempre aceito qualquer oferta, é muito difícil de eu resistir. Mas esse seu Antônio, essa é a realidade dele, irmãos, a salinha dele, depois ele nos mostrou a cozinha, nos mostrou o quarto onde ele dorme, e o teto do quarto é imagem de santos por todos os lados. Essa é uma dor que a gente sente no coração quando visita Portugal. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. No ano passado, um missionário, um pastor brasileiro na cidade de Huelva, na Espanha, vou dar uma imagem geográfica. O Algarve é o Rio Grande do Sul de Portugal, né? É o Rio Grande do Sul, mas com
parecido com Santa Catarina por causa das praias. E lá pelo Algarve você tem a cidade de Faro. Então você entra na Espanha, Andaluzia, e ali está Huelva. O pastor de Huelva adoeceu e a igreja dele aqui do Brasil recomendou que ele ficasse 1 ano fora do púlpito. Isso ele e eu fomos convidados para ajudar aquela igreja em Huelva durante 4 meses. Março, abril, maio e junho do ano passado. Ao chegar lá naquela igreja, eu conheci esta família, a Almudena, o Kiko e os 3 filhos. E Deus tocou meu coração, vou adotar esse pessoal. Primeiro domingo meu na igreja, primeiro domingo deles. Eu os visitei várias vezes na sua casa, o Kiko me convidou para ir no gym, na academia com ele. E quando saímos de Huelva em junho, essa família toda foi batizada para a honra e glória do Senhor. 1979, chegamos na Venezuela em 77. Ganhamos para Cristo esta jovem, Risela Gonçalves, a sua mãe, Dona Isabel. E esse foi um dos primeiros batismos na Venezuela. Risela recebeu a Cristo, tinha 14 anos. Mais tarde a igreja a enviou para estudar no seminário de Los Teques, perto de Caracas. Ela se casou com um obreiro venezuelano, pastor Vladimir. Há 2 anos atrás, a Risela, o esposo Vladimir, um filho, a nora, os netos, 2 filhas, os genros, os netos, todos vieram para a fronteira do Brasil. Chegaram, entraram por Pacaraima e foram para Boa Vista. Eu consegui, pela graça de Deus, eu tenho o dom de pedir para missões. Sou especialista. Consegui um grupo de pastores no Brasil e fazem 2 anos que nós sustentamos 8 pessoas em Boa Vista, venezuelanos. E agora, o pastor Vladimir e a Risela são os obreiros da Convenção Batista de Roraima, abrindo a Igreja Batista de Pacaraima. E aqui está a família. A Geraldine, creio que é a filha mais velha, o esposo e 2 crianças. O Daniel, a esposa, veio com essa criancinha, essa aqui nasceu em Boa Vista. O Gabriel veio com 2 filhos e já tem uma brasileira. E o pastor Vladimir e a Risela. Geraldine e o esposo se encontram num programa que existe no Brasil para receber os refugiados, o programa evangélico, e uma igreja evangélica em Anápolis, Goiás, os adotou. E eles foram para Anápolis. A igreja os adotou, conseguiu uma casa para eles viverem e vai dar apoio durante 1 ano, até que a família possa caminhar com as suas pernas. O Daniel foi para São Paulo, uma cidadezinha chamada São Roque. O único que não conseguiu entrar ainda no programa é o Gabriel. Mas o Gabriel, há uns 3 meses atrás, começou a pesquisar na internet para onde Deus poderia me levar. E ele encontrou um estado maravilhoso do Brasil que chama Santa Catarina. E encontrou uma cidade maravilhosa do Brasil que se chama Florianópolis. Aí ele me escreve um WhatsApp: pastor, eu estou orando, eu vi Santa Catarina, Florianópolis, pastor, eu gostaria muito de ir para lá. Vamos orar. Uma das igrejas parceiras que abençoa o pastor Vladimir e a Risela, há 2 anos, é a primeira igreja batista do Estreito, pastor J.
E há um mês atrás, pastor J me liga no WhatsApp e diz assim: Calixto, recebemos uma família da Venezuela na igreja. Nossa igreja está vibrando. A igreja acolheu os venezuelanos. Você não tem outro casal venezuelano que a gente poderia trazer para o Estreito? E eu falei para eles do Gabriel e da esposa. Pastor J tinha uma viagem nesses dias para Portugal. Então vamos conversar sobre a vinda do Gabriel e da família para o Estreito, com a graça do Senhor. Qual é o nosso desafio em Portugal hoje? O governo acolhe estratégia para tornar Portugal um país amigo dos idosos. Num país em que os idosos já representam 20% da população, a estratégia nacional para o período 2017-2025, que é hoje entregue ao governo, propõe medidas que vão da entrada progressiva na reforma à aposentadoria à criação de lojas móveis para o cidadão idoso. Leia comigo. Portugal 20,5% da população tem 65 anos ou mais. Antes de vir para cá, eu estava preparando esse meu PowerPoint para a PIB do balneário, e a minha esposa tirou essas fotos da televisão. Operação Census Senior, da GNR, Guarda Nacional Republicana, número de idosos em risco aumentou. Operação Census Senior, 45.563 idosos isolados. Entre 53 países da Europa, Portugal fica no grupo dos 5 piores no tratamento dos idosos mais velhos, com 39% dos idosos sendo vítimas de violência. A líder da Comissão da Proteção ao Idoso, Antonieta Dias, afirmou que Portugal é o país da Europa que menos investe nas pessoas da terceira idade. Em Portugal, se apresenta um quadro aproximado de 1.000 pessoas idosas vítimas de crime por ano. Ou seja, uma média de 3 crimes por dia, 19 por semana. As vítimas oscilam entre 65 e 90 anos de idade. Também da televisão, Parque Natural do Alvão, Vila Real. Idosos vivem sozinhos. Vila Real é o distrito com mais casos registrados. Parque Nacional do Alvão, Vila Real. Idosos vivem sozinhos. 4.515 idosos identificados em situação vulnerável. Esta é uma das aldeias, Marcel deve lembrar, Mosteiro, onde vivia o irmão Arthur. Arthur já partiu com o Senhor. Arthur é um dos portugueses que a gente conseguiu trazê-lo a Cristo, que já partiu com o Senhor. Temos vários testemunhos de pessoas idosas que Sueli e eu levamos a Cristo, e elas já partiram com o Senhor. Então nós temos pensado que daqui, deixa eu ver o próximo slide. Vou adiantar esse. Em 1 ou 2 anos, Sueli e eu já não faremos parte mais do quadro de missionários da Junta de Missões Mundiais. Por isso nós estamos orando para continuar em Portugal, com o ministério focado em levar a alegria da salvação para os idosos portugueses. Há muitas necessidades em Portugal, muitas. Mas os idosos é um assunto que a gente precisa tomar com muito carinho. As famílias que têm 2.500 a 3.000 reais para colocar o velhinho num lar de idosos, são muito poucas as famílias. É caro
ter um idoso num lar. 3.000 euros por mês. Deus tem colocado no meu coração e no coração da Sueli. Eu estou com 67 anos. Agora, dia 16 de abril, anote bem para mandar o meu presente para Portugal. 16 de abril eu vou completar 68 anos. Se a junta permitir que eu possa ficar na junta mais 2 anos, ou seja, abril de 2021, eu vou completar 70 anos. Não pretendo mais voltar para o Brasil. Sueli e eu pretendemos continuar em Portugal e, se Deus permitir, termos um ministério de alcançar os idosos com a palavra de Deus. Façamos Portugal se alegrar. Esta igreja está tendo uma participação muito bonita. Espero que logo em breve, pastor Marcos, o Marquinho também, seja ordenado como pastor e seja mais um missionário, quem sabe, para ir para Portugal. E Vila Real pode ser a porta de entrada para os irmãos da Igreja Batista do Balneário. Irmãos, Deus continue abençoando esta igreja maravilhosa. Se eu viesse morar no Balneário, eu seria membro desta igreja. Um forte abraço, Deus abençoe. Continue orando pelos seus missionários lá, Claudemir, a esposa, Ferrari, a Samanta, o GB, e continue orando pelo trabalho de Portugal. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se não for para te servir, quem sou?